Boa tarde, está começando o Artcast. É um projeto criado pelas alunas do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas, com o intuito de entrevistar alunos e não alunos também, membros da comunidade, para falar sobre o processo criativo, arte durante a pandemia. Então vamos lá. Toda semana a gente vai estar entrevistando 2 artistas locais para falar sobre o processo deles durante a pandemia e também todo o trabalho que essas pessoas dedicaram à vida delas, né? Hoje a nossa artista vai ser a Gabriela, que é uma artista fotógrafa e também curadora. Então, Gabriela, nos conta mais um pouco do teu trabalho. Oi, gente. Eu me chamo Gabriela Cunha, sou artista visual e trabalho com as linguagens da fotografia, da palavra e também da curadoria. Através dessas 2 linguagens, da fotografia e da palavra, que eu me expresso como curadora. Essas 2 linguagens que são muito parecidas, né? A fotografia e a palavra. E dentro delas, eu sempre encontro uma narrativa. Então, escolhendo fotografias ou tirando fotografias, eu sempre vou atrás das palavras que tem dentro delas. E a partir dessas 2 linguagens, né, eu estudo, eu pesquiso sobre fotografia. Então, eu tento me localizar no tempo presente, né, de como que a fotografia ela é um excesso na contemporaneidade, e como que a gente utiliza essa fotografia, quais as mídias, a gente fotografa para quê? O que chega para nós de imagem? A gente sabe ler elas? O que elas nos contam? E o que a gente entende quando lê? Então, eu sempre coloco essas questões assim da leitura, que é uma questão da palavra também, dentro da fotografia. Que são duas narrativas, 2 linguagens que têm o mesmo foco, que é uma narrativa da atenção, do momento presente, como se fosse um corte no espaço, um corte no tempo. Show, Gabriela. Então, tu pode contar um pouco pra gente, especificar mais o que é a curadoria exatamente e para que ela serve? E também, que fotografias são essas? Então, o processo de curadoria, ele acontece vinculado ao meu processo criativo, que é em busca de imagens de outros fotógrafos para tentar contar uma certa história. Então, eu faço não um acúmulo de imagens, mas eu faço um arquivo de imagens, que está sempre em movimento. Então, eu faço uma pesquisa de fotógrafos e vou salvando essas imagens. E quando eu quero me expressar, tanto com a palavra, quanto com a fala, ou com algo que eu quero dizer, e que seja algo mais subjetivo, que não seja algo dito diretamente, eu utilizo a fotografia. A curadoria é essas escolhas das imagens, né, que eu faço para tentar contar uma narrativa conjunta entre todas elas. Então, ou eu posso fazer uma curadoria só com fotografias, ou também fotografia e palavra, para tentar contar uma história. E eu faço isso com alguns poemas meus também, que eu escrevo, e aí eu faço uma curadoria das imagens para que, não que elas contem ou ilustrem o poema, mas que elas, junto com o poema, se cruzem, assim, não, cada uma tenha a sua linguagem, a sua narrativa,
e que não seja algo totalmente híbrido, sabe? Quando tu vê uma imagem e tu pode ter uma percepção, e aí tu lê o poema e tu tem outra. Mas ali entre elas tem sempre um fio que liga, um fio invisível. E falando um pouco sobre esse registro do espaço, do momento, da palavra, todas essas coisas que falam, que o teu trabalho fala. Há pouco tempo atrás, na Secult, teve uma exposição que tu participasse, né? Que foi o registro do ato. Tu queres compartilhar um pouco sobre isso com a gente? Sim, amor. Essa foi uma exposição minha, individual, que se chamou Registro do Ato, que é uma marca, assim, que eu tenho, um nome, para esse trabalho que eu faço de curadoria. E então, nessa exposição, eu expus exatamente isso, assim, tentei contar várias narrativas utilizando a palavra e a fotografia, e também usei aquarelas, sempre para levar essa questão assim da atenção, porque as fotografias que eu expus são fotografias analógicas, né? Então é outro tempo que a gente utiliza para fotografar, para perceber a natureza, perceber a vida, na verdade, né? E perceber o que está na nossa volta. E utilizar realmente a fotografia como um corte no tempo, de algo que sempre vai estar no passado. E também uma resistência a esse excesso das imagens, que a gente pega o celular e fotografa, quando vê tem 1000 imagens e nenhuma conta nada, né? Nenhuma tem uma profundidade que a gente possa mergulhar. E essa palavra, registro do ato, tem muita ligação tanto da escrita, né, que a gente quando escreve tenta guardar nessas palavras um pedacinho de instantes, de palavras, de momentos, seja num diário ou num poema. E também na fotografia, como esse corte no tempo. E, bueno, eu não... Por mais que eu utilize a fotografia, a palavra, eu acho que tem muita coisa por detrás dessas duas linguagens, né? Que é realmente a percepção da vida, uma certa filosofia, assim, de vida. E um estado de atenção. Bueno, um pouco também, não quero dizer que eu tenha uma tremenda atenção, mas é realmente tentar sempre colocar esse foco. Perceber, por exemplo, agora a minha respiração, conseguir ver aqui que eu estou na frente de uma janela, a chuva caindo, e tentar estar presente em todos os momentos, para que depois, quando eu for fazer uma fotografia, eu consiga ver através do que se apresenta para mim, tentar construir com imagem algumas frases, algumas palavras na minha mente, né? E também é algo... E também tentar sair dessa mente que fala e tentar ir mais para a intuição e para os sentidos, tanto corporais quanto energéticos mesmo, né? Que a gente sente. E se expressar através da fotografia. É verdade, a fotografia analógica tem muito disso, né? A gente acaba respeitando muito mais o que a gente vai gastar o filme, a pose com aquilo. Vale a pena, a gente acaba parando e pensando, refletindo muito mais sobre a foto em si, né? Além de ter uma estética bem legal e muito poética. Sim, o analógico é totalmente diferente. Eu
Eu faz pouco tempo que eu comprei uma câmera digital e assim, eu não consigo mais fotografar com celular, né? É algo que não me satisfaz mais, sabe? Porque não consegue, não alcança o que eu quero. Não alcança a imagem verdadeira. Então fica, não sei, não é algo real, sabe? O celular ele constrói, o próprio equipamento constrói uma narrativa. Então, do celular eu já meio que cortei, assim, só numa exceção que, tipo, tenho que fotografar e eu vou registrar esse momento. Mas senão eu fotografo sempre com o digital. E o analógico também, só que o analógico tem essas questões do custo, né, que é um pouco mais caro. E, enfim. E essas histórias que eu conto, né, com a fotografia, essas narrativas que eu falei antes, elas são contadas simplesmente com frases, com uma linguagem super simples, super acessível. Eu não busco não é a minha intenção ir tentar algo muito difícil de compreender assim. Por mais que, claro, eu tento ir para profundidade, mas uma profundidade clara, sabe? Que a gente consegue ver o fundo. Então, é como se eu tentasse, na minha linguagem, né, com o meu olhar, claro, cada um tem o seu e cada um vê uma coisa na imagem, mas tentar mostrar e expressar o meu olhar, o que eu vejo nessa imagem de outro fotógrafo e construir uma narrativa, uma história. Uma frase, algo que me desperte. E agora falando um pouco sobre o contexto em que todos nós estamos vivendo, conta um pouco pra gente. A pandemia mudou, chegou a transformar a tua relação com o teu trabalho? O que ficou inacessível, o que virou de cabeça para baixo, de repente tu viu de outro ângulo que talvez tu não estivesse vendo antes. Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, mudou completamente. Bom, eu me sinto realmente privilegiada, e eu sou privilegiada, de poder dizer que eu saí da cidade e fui morar num sítio. Mas realmente foi uma transformação que eu escolhi fazer, assim. Claro que não é todo mundo que tem essa opção. E estou morando agora numa comunidade com mais 7 pessoas. E aqui, a gente muda o lugar e a gente muda a nossa percepção, né? Então aqui eu tenho um rio perto, eu estou rodeada de árvores da natureza, tem horta, tem galinheiro, tem cachorros, tem gatos. E tem toda a energia do lugar também, né? Que por mais que a gente não vê, a gente consegue sentir. Então isso fez eu sair, né, do meu apartamento, que é totalmente micro, assim, que é 2 quartos, uma sala e uma cozinha, e me expandiu o olhar a outros horizontes, assim. Então eu consegui agora perceber na minha poética que agora está totalmente voltada, já era voltada à natureza, mas agora está totalmente entregue assim a ela. Eu sempre gostei de pensar a fotografia, a palavra, a cerâmica e a aquarela como os elementos da natureza. Então, eu coloco como se a poesia fosse o ar,
a aquarela a água, a cerâmica a terra e o fogo a fotografia. Então, são algumas percepções, assim. E aqui, claro, é muito mais silencioso do que na cidade, né? Mais seguro. Então, bueno, isso faz toda a diferença. Por mais que não seja diretamente na minha produção, ela está diretamente na minha vida. Então, a minha produção é ligada com a minha vida. Então, com certeza, mudou tudo. Mas pensando assim na questão da pandemia diretamente, né? Não nessa questão. Que também a pandemia nos colocou a pensar várias coisas, né? Mas me fez questionar realmente a imagem. A gente consegue ver as pessoas morrendo ou a gente consegue ver só os números, né? Os números nos jornais dizendo que diariamente milhares de pessoas estão morrendo. Ou a gente consegue, como que é mostrado isso, né? Como é contado. E é algo que não nos atinge, não nos faz sentir a dor, muitas vezes. Só quando algo na nossa família, quando alguém fica doente, quando alguém pegou o vírus, que a gente consegue sentir, mas se não é assim, é como se fosse algo impalpável, sabe? E me fez questionar muito isso, sobre a questão da imagem, como que ela é nos colocada. E também a manipulação, né, com esse excesso de imagens no Instagram, no Facebook já há muito tempo, e nessas outras mídias que nos colocam num lugar de tédio, de perda de tempo totalmente, que a gente fica ali só arrastando as imagens, vendo 1 milhão de coisas, vendo selfies, vendo, claro, a gente consegue, vendo sempre os dois pontos, né? A gente aprende muito na internet, mas também a gente tem que conseguir conciliar esse excesso de imagens. É incrível, tu falando leva a nossa imaginação a algo, sabe? Já comecei, é muito poético, já tava eu lá na comunidade contigo, vendo a chuva cair pela janela. Até olhei na minha janela, não tá chovendo, e eu pensei, ué. Mas muito legal. E falando sobre internet, redes sociais, uma das principais ferramentas para a divulgação dos trabalhos artísticos tem sido o Instagram. O que tu acha sobre essa coisa de tá rolando ali, aí tu acha o trabalho de um artista? Se resumir só, gostei, não, compartilhei, não. Para mim tem sido uma grande problemática trabalhar com redes sociais. E olha que eu nem me aprofundo muito. Queria saber teu olhar sobre isso. E encerrando também, para não tomar muito teu tempo, a nossa equipe está muito grata, tu é a nossa primeira entrevistada. Muito obrigado pela oportunidade de dividir um pouco do que tu pensa com a gente e falar do teu trabalho, né? Disponibilizar teu tempo para isso. E é muito importante pra gente. Muito obrigada, Gabriela. E também, se tu puder deixar por onde tu compartilha teu trabalho, né? Para que a gente fique ligado e também mostrar para quem estiver nos assistindo, nos escutando. É isso. Então, eu utilizo também, a ferramenta que eu mais utilizo é o Instagram. Só que eu acho que é muito como a gente usa, né, a mídia social, a rede social. Eu não busco, assim, através do Instagram, likes e comentários. Eu utilizo ele mais como
uma forma de me expressar e colocar ali como se fosse um portfólio, sabe? Para que as pessoas que acessarem, que eu acho que esse realmente é a maior rede de imagem. Então, acaba que a gente tem que fazer parte dela se a gente quer ser vista, né? Só que realmente os algoritmos, eles cortam tudo e também não me interessa muito assim pensar sobre os algoritmos e tal, porque é uma questão de só para mim é colocar ali como se fosse um portfólio e quem sabe interagir com quem tem interesse, mas não de alcançar pessoas e trazer para perto e vender um conteúdo. Não é muito essa a minha ideia. Eu tenho também um site, que é na verdade um Tumblr, que é por ali também, pelo Tumblr, que eu utilizo, que eu faço a maioria das minhas buscas de imagem, que se chama registrodoato.tumblr.com. Aí ali eu coloco algumas das imagens das curadorias, alguns poemas meus e algumas fotografias. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom. Adorei conversar com vocês e também contar um pouco sobre o meu trabalho. E falar, né, sobre ele, porque às vezes eu acabo escrevendo mais do que falando. E é legal também conversar. E então eu vou deixar o meu Instagram, que é aruna.cruz, e o meu site, que é esse que eu tinha falado, que se chama registrodoato.tumblr.com. Muito obrigada. Beijos. Ficamos por aqui no nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Fiquem ligados nos próximos capítulos. Nossa próxima convidada vai ser a Paula Reiser. Ela é artista e encadernadora e proprietária do Ateliê Mácula. Então é isso, galera.